Oi, oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Bom, então hoje a gente começa o nosso módulo 6, que é o último módulo do caderno 1, e esse módulo ele vai tratar a respeito do surgimento do primeiro ser vivo. Nós vimos aí, nos módulos atrás, as teorias que cercavam como os seres vivos surgem, né? E aí a gente viu a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Hoje, a discussão, as teorias que vão surgir a respeito de como, afinal, como que o primeiro ser vivo ele surgiu, tá? E aí, queria ressaltar para vocês o seguinte: a ciência, ela trabalha com teorias, e essas teorias, elas são baseadas nas evidências que surgem, certo? Porém, em relação a como surgiu o primeiro ser vivo, existem ainda algumas lacunas que a ciência ainda não consegue explicar por completo e de forma detalhada. Então, nós vamos discutir aí também a existência dessas lacunas, certo? Bom, para a gente entender como que surgiu o primeiro ser vivo, ou as teorias que existem a partir desse assunto, nós precisamos então primeiro saber como que era a Terra, tá? Lembrando que a Terra, ela surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás, e é claro que ela era muito, mas muito diferente do que ela é hoje, tá? Então, qual que era o cenário da Terra que a gente chama de Terra primitiva? Bom, essa Terra primitiva, a gente fala que ela é muito instável, tá? Como assim? Como que ela era? Então, essa Terra, ela era extremamente quente, temperaturas altíssimas, tá? Não tinha nada sólido nela, tudo era lava. Então, você não tinha rochas fundidas, rochas sólidas. Você tinha a lava, que é um material fundido. Então, lavas, e você também tinha muitas descargas elétricas. Essas descargas elétricas, gente, ela vai ser importantíssima para o surgimento de alguns elementos químicos que nós vamos falar. Bom, então, uma terra cheia de lava, com uma temperatura extremamente alta, e aí nós não tínhamos a atmosfera que a gente tem hoje, com gás oxigênio, com nitrogênio, com gás carbônico. Como que era essa terra? Esse cenário de como é a Terra, quem mostrou pra gente foram 2 biólogos extremamente importantes, chamados Oparin e Haldane. Então, todo esse cenário da Terra, Oparin e Haldane é que mostraram a existência de lavas, de temperaturas altas. Não tínhamos rios até então, né? Não tínhamos formação de lagos, de rios, nada disso. E o que a gente tinha era o quê? Várias erupções vulcânicas acontecendo, tá? Então, quando o vulcão entrava em erupção vulcânica, além, claro, das cinzas que ele liberava, além da lava que ele liberava, ele também liberava vapor d'água, tá? A única forma de água que tinha na atmosfera, na Terra primitiva, era o vapor de água. O que acredita-se então? Que esse vapor de água ia subindo para as camadas mais altas, tá? Nessas camadas mais altas, esse vapor d'água, ele ia se concentrando, e aí chegou uma época em que a Terra foi alvejada, vamos dizer assim, com grandes tempestades, tá? Então começaram-se, depois desse cenário aí de temperatura alta, lava por todo lado, começaram as grandes tempestades, e tempestades mesmo, assim, de durar dias e dias caindo água, tá? Essas tempestades foram as responsáveis por formar os primeiros corpos d'água, então os primeiros rios, os primeiros oceanos, os primeiros lagos, então foram formando esses rios, certo? O que acontecia? Além disso, a Terra era atingida por cometas, por asteroides, tudo chegando aí do espaço e atingindo a Terra, certo? Então, ela era um ambiente extremamente instável, como eu falei para vocês. E aí, com essa formação desses primeiros rios, o que a gente vê? Né? O que Oparin e Haldane falam para a gente? Que graças aos elementos químicos formados pela atmosfera primitiva, como que era essa atmosfera primitiva? Nós tínhamos alguns gases fazendo parte. Esses gases
produto das erupções vulcânicas, produtos aí das tempestades que começaram a acontecer. E aí como que essa atmosfera era formada? Ela tinha 4 gases, tá? Primeiro, como eu mencionei já, o vapor d'água. Aí a gente tinha o gás hidrogênio, tínhamos também o gás metano, que é o CH4, e tínhamos a amônia, que é o CH3. E o que acredita-se? Que esses elementos químicos, esses gases, eles foram associando entre si, esses elementos eles foram se arranjando entre si lá nos primeiros rios, né, nos primeiros lagos, e aí esse arranjo de elementos químicos foram formando as primeiras substâncias orgânicas, certo? Então, graças a esses corpos d'água, foram formando-se as substâncias orgânicas. O que é uma substância orgânica? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, substâncias orgânicas que hoje fazem parte da gente, da nossa estrutura, do nosso corpo. Nós somos formados por substâncias orgânicas. E aí, nesses rios primitivos, formaram-se então, graças à associação desses elementos químicos, formaram-se as primeiras substâncias orgânicas e eram aminoácidos, tá? Aminoácido é uma molécula que forma as proteínas. Formaram-se então os aminoácidos. Esse arranjo, os cientistas eles chamam de coacervados, tá? Importante saber, o coacervado não foi o primeiro ser vivo. O coacervado, na verdade, foi um arranjo de elementos químicos que formaram as substâncias orgânicas. E aí, como que esse coacervado, ele formou o primeiro ser vivo? É aí que existe a primeira lacuna. Os cientistas não sabem explicar como que do coacervado formou-se uma célula, que aí seria o ser vivo. Isso a gente ainda não sabe explicar, certo? Bom, mas vamos seguir. Mas a maior parte dos cientistas que acreditam nessa teoria, eles afirmam que o coacervado foi o responsável por formar esse primeiro ser vivo. Certo? Esse primeiro ser vivo, gente, o que eles acreditam? Que ele era um ser vivo muito primitivo, muito simples, tá? Então, muito semelhantes às nossas bactérias. E esse ser vivo, ele então era unicelular, ou seja, formado por uma única célula. Ele apresentava uma célula procarionte, que é a célula mais simples que a gente tem, né? Com quase nada de organela, a não ser o ribossomo, com material genético lá solto dentro dessa célula. Então, eles acreditam que, além de unicelular, eram procariontes. Outra dúvida que surge, primeiro ser vivo, era autótrofo ou era heterótrofo? Aí existem 2 teorias, cada um defende uma coisa, tá? Hoje a mais espalhada é que esse primeiro ser vivo era heterótrofo, mas prestem atenção. Isso ainda não é explicado, a gente não tem uma confirmação da ciência. E quem defende aí a teoria que o primeiro ser vivo é heterótrofo, eles acreditam que esses primeiros seres vivos eram fermentadores e aí eles produziam gás carbônico que foi fazendo com que o ambiente ficasse interessante, propício ao aparecimento dos seres autótrofos, tá? O que concordam? Que o primeiro ser vivo originado na Terra era extremamente simples, era provavelmente unicelular e procarionte. Se é autótrofo, heterótrofo, não vamos entrar nesse mérito, tá? Porque nem a ciência hoje consegue explicar. Muito bem, deu para entender então? O primeiro ser vivo, ele surgiu graças a um arranjo de elementos químicos que formaram as substâncias orgânicas e aí ele conseguiu aí criar, né, um ambiente, se adaptar a esse ambiente primitivo e formar o primeiro ser vivo, certo? Quem disse tudo isso, né, quem afirmou e comprovou, trouxe as evidências, foram esses 2 biólogos chamados Oparin e Haldane. Aí mais tarde, para ser exato, aí em 1953, apareceu Stanley Miller, tá? Um americano que ele queria saber o seguinte, será que aconteceu isso mesmo? E aí o que ele fez? Ele fez um experimento que vocês encontram lá na página 309, ele fez esse experimento aqui. Esse experimento, gente, imitava todas as condições da Terra primitiva,
tá? Então, ele colocou as descargas elétricas aqui, né? Essas descargas elétricas por causa dos trovões, das tempestades e as radiações ultravioletas, afinal a temperatura era muito alta na Terra primitiva. Então ele colocou aqui, ele fez um sistema com balões de vidro, onde ele aquecia a água e ele colocou todos os gases que a gente acredita que tinha, né? Então o metano, o hidrogênio, o vapor d'água e a amônia, e aí colocava esses elementos com as descargas elétricas. Depois ele recolhia o líquido e ele via que nesse líquido ocorria a formação de substâncias orgânicas, tá? Ou seja, formava esse coacervado que tanto falava o Parin e Haldane desses coacervados. Então, simulando o ambiente da Terra primitiva, Stanley Miller ele obteve exatamente isso, uma formação de substâncias orgânicas que são chamados de coacervados, certo? Hoje a gente tem alguns estudos que mostram que a atmosfera primitiva não tinham esses gases que eu falei para vocês, o metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água, tá? Que estudos atuais eles afirmam? Que na atmosfera primitiva a gente tinha gás carbônico, monóxido de carbono, gás nitrogênio e o vapor d'água. E foi feito um outro experimento com esses outros gases que também obteve a formação de substâncias orgânicas, tá? Mas esses primeiros, metano, amônia, hidrogênio e o vapor d'água, são os gases que acredita-se que tinha na atmosfera primitiva. Esses outros aí ainda é uma suposição, tá? Ainda não está constatado, não está validado. Beleza. Então, essa é a primeira e a mais aceita teoria que a gente acredita, como a gente pode explicar como o primeiro ser vivo surgiu no nosso planeta, certo? Então, esse ambiente instável, todo esse cenário da Terra foi propiciando, né, foi promovendo uma junção de substâncias, né, uma junção de elementos químicos que foram formados substâncias orgânicas, essas substâncias orgânicas chamadas de coacervados. E esse coacervado possibilitou o surgimento do primeiro ser vivo, não sabemos detalhadamente como, mas acredita-se que esse ser vivo era extremamente simples, unicelular e procarionte, certo? Se era autótrofo ou heterótrofo, ainda precisamos de mais evidências para saber se era ou se não era, tá? Então, essa é a teoria mais aceita. Hoje, a maior parte dos cientistas explica a origem do primeiro ser vivo com base nessa teoria aí, com base nas propostas dos estudos de Oparin e Haldane e pela constatação do experimento de Stanley Miller, tá? Aí em 1953. Outra hipótese também aceita por um grupo de cientistas é o que a gente chama de panspermia cósmica ou só panspermia, tá? O que eles acreditam? Como essa Terra primitiva era alvo muito frequente de cometas, asteroides, meteoros, esses asteroides, esses meteoros, eles traziam elementos químicos, tá? Então, com eles chegavam aqui também elementos químicos, chegava vapor d'água e eles acreditam que pode ter esses asteroides, esses cometas, esses meteoros podem ter trazido aqui os primeiros seres vivos. Então, os seres primitivos, os seres simples chegaram até a Terra graças aos asteroides, os meteoros, tá? Atenção, gente. Então, a panspermia, ela acredita que o primeiro ser vivo veio do espaço para a Terra. Então, o espaço, por meio aí dos meteoros, trouxe aí o primeiro ser vivo. Atenção que não é aquela lenda lá de que chegou uma nave espacial com um ser extraterrestre, aquele ETzinho lá, né? Lembrar que essa teoria, ela afirma isso, mas que é um ser vivo extremamente simples, tá? Semelhante a uma bactéria, igual a outra teoria que eu expliquei para vocês, também acredita. Então, esses meteoros traziam aí seres vivos extremamente simples, extremamente primitivos, e aquele foi se adaptando, tá? E aí,
muitas pessoas, né, muitos cientistas, eles não acreditam nessa teoria pelo seguinte: o espaço é uma característica, né, o espaço apresenta algumas características totalmente diferentes das características que a Terra primitiva apresentava. Então, o espaço, ele tem temperaturas baixíssimas, a nossa Terra tinha temperaturas extremamente altas, então as questões, a radiação é totalmente diferente, então os questionamentos dos cientistas é como que um ser vivo ia aguentar tantas mudanças, tantas alterações e ainda ia continuar vivendo, né? Então, para eles, nesse trajeto gigantesco do espaço até a Terra, esse ser vivo ele ia morrer. Então, por isso que ela perde muita força, tá? O que quem defende essa teoria afirma é que esses seres vivos eles eram altamente resistentes, tolerantes, como a gente sabe que hoje a gente tem algumas bactérias mega resistentes, que a gente chama de bactérias extremófilas, tá? O que essas bactérias fazem? Elas se adaptam a características totalmente hostis. Então, se tem alta salinidade, ela sobrevive. Se tem alta temperatura, ela sobrevive. Se tem baixa temperatura, ela também sobrevive. Se você não tem oxigênio, ela sobrevive. Ou seja, bactérias que são resistentes às condições extremas, tá? Porém, é totalmente diferente dizer que você veio do espaço para a Terra. Quando a gente fala dessas bactérias extremófilas, são bactérias resistentes dentro do nosso planeta. Então, quando a gente fala de um ser chegando do espaço à Terra, você lida com esses questionamentos, com essas polêmicas. Um ser ia ser tão resistente a ponto de sobreviver, de tolerar tantas variações? Então, a panspermia cósmica é essa teoria que diz que o primeiro ser vivo foi trazido do espaço até a Terra por meio de meteoros, de asteroides, de cometas, porém, ela perde força porque esse ser vivo ele precisava ser extremamente resistente, tá? Então, ele tinha que ser muito tolerante. Portanto, a teoria mais aceita nos dias de hoje é a teoria pregado por Oparin e Haldane. Essa teoria onde um ambiente terrestre com gás metano, com gás amônia, com gás hidrogênio, com vapor d'água, se misturaram, se associaram, formando novas substâncias. Essas substâncias são substâncias orgânicas e essas substâncias orgânicas a gente chama de coacervados e foram suficientes, né, para gerar aí, para conseguir formar um ser vivo que conseguisse se replicar, né, ou seja, se reproduzir, formando outros seres, tá? O que todos acreditam, gente, é que o primeiro ser vivo ele era realmente extremamente simples, muito primitivo, tá? Então ele tinha o quê? Só uma membrana, que seria a membrana plasmática, o material genético que dá capacidade de reproduzir e alguma coisa capaz de absorver o alimento e transformar esse alimento para produzir a energia para que o ser consiga sobreviver, tá? Funcionar e sobreviver. Então é isso. Essas são as teorias que acercam aí como surgiu o primeiro ser vivo na face da Terra. Existem outras teorias, mas hoje as mais aceitas aí, o grupo de mais aceitas é essa, com esses dois ramos que eu falo para vocês, gente que acredita que o primeiro ser vivo era autotrófico e outros heterotróficos, mas isso não entra ao mérito. Sabendo que ele era um ser muito simples, que só tinha um mecanismo de se replicar e de produzir energia, já é o suficiente. E a outra teoria é a teoria chamada panspermia cósmica, que diz que um ser vivo foi trazido do espaço, né, do fora da Terra, até o nosso planeta, certo? Pessoal, terminamos aí a apostila 1, terminamos então o nosso módulo 6. Próxima aula, a gente começa com a nova apostila, com o caderno 2, e aí temos muito conteúdo pela frente, tá bom? Peço para vocês que façam todas as atividades aí desse último módulo,
para ver se entendeu e se surgir alguma dúvida é só mandar lá pelo Clesep. Combinado? Um beijo grande para vocês. Dúvidas? É só chamar, tá bom? Peçam aí o socorro que a gente explica o ponto que não ficou muito bem claro, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Organizem o caderno porque o segundo bimestre já tá aí, tá bom? Tchau, tchau.